Meu cunhado foi atacado pelo meu cachorro quando tentou roubar minha casa, seguindo o plano da minha meia-irmã, mas meu cachorro não perdoa uma segunda vez. Se estou escrevendo algo assim, é porque realmente já estou no meu limite. Essa situação saiu tanto do controle que virou uma história digna de ser postada no Reddit. Se há 6 meses alguém me dissesse que eu estaria processando um membro da minha própria família, eu não teria acreditado. Mas aqui estamos. Toda essa situação começou quando meu pai se casou novamente, depois de quase 15 anos solteiro, desde que minha mãe faleceu. Minha nova madrasta, Carol, parecia ser uma boa pessoa no início. Era educada, tentava criar um vínculo comigo e claramente estava muito feliz por se casar com meu pai. Mas sua filha, Lauren, era bem diferente. Desde o momento em que a conheci, ela me viu como uma rival. Fazia comentários passivo-agressivos sobre como minha vida era fácil, ou como eu era mimada porque meu pai pagou minha faculdade. Mas ela só conhecia metade da história, ou talvez nem isso, porque meu pai não pagou um centavo da minha educação. Trabalhei em vários empregos de meio período e me formei com empréstimos estudantis que ainda estou pagando. Mas para Lauren, eu sou uma espécie de garota de ouro. Para dar um pouco de contexto, tenho um pequeno negócio de joias personalizadas. Começou como um hobby na faculdade, mas hoje é meu trabalho em tempo integral. Faço tudo à mão no meu ateliê em casa e vendo minhas peças online e com horário marcado. Meu negócio tem crescido de forma constante, mas as coisas realmente decolaram no início deste ano, quando um dos meus designs foi usado por um influenciador relativamente popular no Instagram. De repente comecei a receber muitos pedidos e pela primeira vez, tive uma lista de espera. Isso foi algo muito positivo para mim, mas também trouxe algumas consequências ruins, como ciúmes de Lauren. Ela sempre desmereceu meu trabalho, fazendo comentários sarcásticos sobre como qualquer um poderia fazer o que eu faço, se tivesse as ferramentas. Uma vez, inclusive, brincou, ou talvez não, dizendo que poderia copiar meus designs e abrir sua própria loja se quisesse. Deixei passar porque não achei que ela estivesse falando sério, mas, olhando para trás, talvez eu devesse ter prestado mais atenção. O momento em que tudo desandou de vez foi quando recebi um pedido para criar uma tiara personalizada para uma família local. Era um projeto enorme, sem dúvida o maior que eu já havia aceitado. O orçamento era de mais de $30 mil e envolvia diamantes reais e outras pedras preciosas. Eu estava empolgada, mas também um pouco nervosa. Guardei todos os materiais em um cofre dentro da minha casa, que está fixado ao chão e muito bem protegido. Só trabalhava na tiara quando meu ateliê estava fechado. Além disso, tenho um sistema de segurança com câmeras cobrindo toda a casa, que instalei há alguns anos depois de um assalto no bairro. Nunca pensei que realmente precisaria disso, mas graças a Deus eu tinha. Na semana passada, saí para jantar com meu pai e Carola em um restaurante local onde costumamos ir há anos. A noite prometia ser tranquila, já que Lauren e seu marido Tom não estavam presentes. Um jantar sem minha meia-irmã era a melhor notícia que eu poderia receber, considerando o tipo de pessoa que Lauren é. Durante a primeira metade do jantar, tudo correu bem. Falamos sobre assuntos aleatórios como trabalho, filmes e os planos para as festas que estavam se aproximando. Na verdade, eu até estava começando a relaxar um pouco, o que era ótimo depois da semana longa que tive. Mas então, bem no meio da refeição, recebi uma notificação no meu celular do meu aplicativo de segurança. No início não dei muita importância. Essas coisas podem ser bem sensíveis, e eu já tinha recebido alarmes falsos antes. Às vezes, um entregador se aproxima demais da porta, ou uma rajada de vento ativa os sensores de movimento. Mesmo assim, pensei que não custava nada conferir. Peguei o celular e abri o aplicativo. Mas minha tranquilidade desapareceu no instante em que vi as câmeras. Lá estava Tom, forçando a entrada da minha casa pela porta dos fundos. Levantei da mesa tão rápido que derrubei minha cadeira. Meu pai e Carola me olharam completamente confusos, perguntando o que estava acontecendo, mas eu mal conseguia explicar. Tudo o que consegui dizer foi: preciso ir agora. Tom está invadindo minha casa. Saí correndo do restaurante, com as mãos tremendo enquanto descava o número da polícia. Eu mal conseguia formar uma frase, mas consegui dizer à operadora que alguém estava tentando arrombar minha casa. Quando cheguei, a polícia já estava lá, e meu pastor alemão, Max, estava em modo de proteção total. Tom estava acuado em um canto do meu ateliê, parecendo absolutamente apavorado. Max não é treinado como cão de ataque nem nada do tipo, mas ele é um cachorro grande e forte, que leva muito a sério seu trabalho de proteger a casa. Ele não machucou Tom, mas o manteve encurralado, rosnando e impedindo qualquer tentativa de fuga. Estava claro que Tom não sairia daquela posição até que alguém dissesse a Max que estava tudo bem. A polícia rapidamente assumiu o controle da situação e prendeu Tom em flagrante. Ele foi algemado e levado para a viatura enquanto eu tentava acalmar Max, oferecendo ração e um pouco de água por ter feito um ótimo trabalho. Eu, por outro lado, ainda tremia, tanto pela adrenalina
adrenalina quanto pela incredulidade. Durante o interrogatório, Tom aparentemente desmoronou quase imediatamente. Segundo os policiais, ele confessou que Lauren foi a mentora de todo o plano. Foi ela que mandou Tom invadir minha casa para roubar os materiais que eu estava usando para fabricar a tiara. Afinal, não era qualquer peça. A tiara era um projeto grandioso com diamantes reais, pedras preciosas e uma comissão no valor de dezenas de milhares de dólares. A brilhante ideia de Lauren era vender o material roubado para usar o dinheiro na abertura do próprio negócio de joias. Imediatamente, entrei com um processo. Todas as evidências estavam contra ela, imagens das câmeras, a confissão de Tom e até mensagens de texto entre os dois, onde Lauren explicava todo o plano. Só faltava o Max falar para dar seu depoimento. Também abri um processo civil para cobrir os danos na porta dos fundos, a perda de renda pelo tempo que precisei parar de trabalhar e todo o caos que essa situação causou. Meu advogado diz que meu caso é muito sólido, mas minha família pensa diferente. Carola é a mais furiosa com tudo isso. Segundo ela, a família não leva a família para o tribunal. E como Tom não chegou a roubar nada, apenas porque Max estava lá, então eu deveria simplesmente deixar pra lá. Ela também disse que meu pai pode consertar a porta, então não haveria necessidade de uma ação judicial. Meu pai, por sua vez, está praticamente em silêncio, o que, para ser sincera, dói mais do que qualquer outra coisa. Eu esperava que ele me apoiasse, mas acho que ele não quer tomar partido porque é um covarde. Como se isso não bastasse, Lauren está se fazendo de vítima. Ela até tentou inventar uma história de que eu a provoquei, me gabando do meu sucesso. É ridículo, mas algumas pessoas acreditaram, incluindo alguns dos meus primos, que agora acham que eu mereci. Enquanto isso, sou eu quem está lidando com as consequências do que eles fizeram, consertando minha casa, resolvendo questões legais e tentando voltar ao trabalho. Ao mesmo tempo que me pergunto se ainda posso confiar na minha própria família. Não vou retirar as acusações. O que eles fizeram não foi um erro ou um mal-entendido. Foi um crime premeditado e calculado. Eles não apenas tentaram me roubar, tentaram acabar com o meu trabalho. Se tivessem conseguido, eu não teria dinheiro para repor os materiais e poderia perder muitos clientes. Ainda assim, estou com medo porque Tom e Lauren parecem ser o tipo de pessoa que rouba da própria família. Atualizei meu sistema de segurança, instalei mais câmeras e até reforcei as portas, mas não sei se isso é o suficiente. Por isso estou neste fórum sobre segurança para perguntar: há mais alguma coisa que eu possa fazer para me proteger? Atualização 1. Precisei postar essa atualização em outro fórum, porque minha publicação original não só não permitia atualizações, como também foi apagada. Felizmente, eu tinha uma cópia e pude compartilhar aqui para continuar minha história. Agradeço muito os conselhos sobre segurança. Alguns já estavam no meu plano, mas como meu negócio cresceu muito rápido, só consegui aplicar algumas medidas até agora. Agora, sobre minha família de ladrões. Meu cunhado foi solto sob fiança. Eu já esperava que isso acontecesse. É algo bastante comum, mas mesmo assim, não me sinto segura. Saber que ele está lá fora, livre para ir aonde quiser, me deixa desconfortável. Não consigo parar de pensar na possibilidade de ele se aproximar. Meu advogado me garantiu que se ele sequer tentar se aproximar, enfrentará problemas legais ainda maiores. Isso é reconfortante em teoria, mas não faz muita coisa para aliviar o nó no meu estômago. Para me sentir um pouco mais segura, tenho sido extremamente cautelosa. Confiro todas as fechaduras 2 vezes, me certifico de que as janelas estão bem trancadas e fico muito atenta ao meu redor sempre que saio de casa. Também mandei instalar fechaduras extras nas portas do meu ateliê. Talvez pareça paranoia, mas preciso sentir que estou fazendo tudo ao meu alcance para me proteger. E então tem a Lauren. É como se ela tivesse feito disso uma missão pessoal, me atormentar até que eu desista. Meu celular não para de tocar com ligações, mensagens de texto e áudios dela. O mais absurdo é o quanto ela se contradiz. No momento, me manda textos longos e dramáticos dizendo que estou destruindo a família dela e que a culpa é minha se os filhos dela crescerem sem o pai. No minuto seguinte, deixa mensagens de voz chorando, dizendo que não queria que as coisas chegassem a esse ponto, que foi só um erro. Ela realmente espera que eu a perdoe só porque agora está chorando. Lauren planejou um assalto à minha casa como se fosse um filme. Não foi um engano, não foi um deslize, foi um crime grave. Bloqueei tanto ela quanto meu cunhado para evitar qualquer contato, mas não antes de fazer capturas de tela e salvar cada mensagem, áudio e e-mail que recebi. Meu advogado tem cópias de tudo. Aprendi da pior forma que documentação é essencial em situações como essa. Você nunca pode ser cuidadosa o suficiente com alguém como Lauren. Vi alguns comentários na minha publicação original perguntando como Tom pretendia abrir meu cofre. Eu também me perguntava isso. Bem, agora já sei a resposta. Entre os itens que a polícia encontrou no carro do meu cunhado estavam ferramentas para arrombar o cofre. Não sei se ele teria conseguido, mas esse era o plano. A investigação policial revelou detalhes
detalhes ainda mais assustadores. Lauren já estava planejando isso há semanas, se não meses. No celular dela, encontraram anotações detalhadas sobre meu horário de trabalho, os momentos em que costumo sair de casa e até pesquisas sobre como vender joias roubadas. Ela chegou a pesquisar no Google como vender diamantes roubados e visitou vários sites suspeitos. Já Tom, segundo a polícia, não queria participar, mas Lauren o pressionou, ameaçando terminar o casamento caso ele não provasse seu amor por ela. Não sei o que é mais patético, o fato de ele realmente ter seguido com isso ou a ideia absurda de que invadir minha casa seria uma forma válida de provar alguma coisa. E tudo isso por amor a Lauren. Sobre o meu negócio, o cliente que encomendou a tiara foi incrivelmente compreensivo quando expliquei a situação. Eles se mostraram surpreendentemente solidários e até se ofereceram para escrever uma declaração em meu favor no caso. Disseram que entendiam como algo assim poderia ter destruído minha reputação e que estavam impressionados com a forma como estou lidando com tudo. Também tomei algumas medidas para tornar minha casa ainda mais segura. Instalei um novo cofre de última geração que é 2 vezes mais seguro que o anterior e possui um sistema de travamento biométrico. Adicionei mais câmeras de segurança ao redor da propriedade, incluindo uma dentro do meu ateliê. E claro, Max tem recebido todos os elogios e recompensas por ter sido um bom garoto durante todo esse caos. Inclusive, levei ele ao veterinário para um check-up rápido, só para garantir que não se machucou durante a invasão. Pensei que talvez pudesse ter se cortado com algum vidro quebrado. Felizmente, ele está perfeitamente bem. O veterinário disse que está em excelente saúde e pronto para morder meu cunhado de novo se for necessário. Mas emocionalmente, eu ainda estou lutando. É difícil não me sentir paranoica o tempo todo, me perguntando quem mais na minha vida pode ter intenções ruins em segredo. Sempre fui uma pessoa reservada, mas agora questiono cada interação que tive com minha família, especialmente com Carol e Lauren. Meu pai continua neutro porque provavelmente não quer ficar contra Carol. Ele sempre foi meu maior apoio, mas agora está se afastando justamente quando eu mais preciso dele. Ele não está exatamente defendendo Carol ou Lauren, mas com seu silêncio também não está me defendendo. Já Carol, por outro lado, não está nada calada. Ela começou a dizer coisas como você vai se arrepender disso quando for mais velha e estiver sozinha, ou está afastando todo mundo, e um dia vai perceber que a culpa foi sua. Mas se eu simplesmente deixar isso passar, estaria enviando a mensagem de que o que eles fizeram foi aceitável, e definitivamente não foi. Eles não tentaram apenas roubar meus materiais. Eles tentaram me deixar sem trabalho e arruinar minha vida financeira. Estou tentando me concentrar no que posso controlar, e meu advogado está confiante no caso. A evidência é inegável. Já tomei medidas para garantir minha segurança e estou mantendo meu círculo de confiança bem pequeno. Nem mesmo falo sobre meu trabalho com meu pai, porque não quero que ele acabe revelando detalhes dos meus projetos para alguém, como fez com a tiara. Sei que ele não fez isso por mal, mas com esse silêncio dele, já nem sei mais de que lado ele está ou o que pode acabar dizendo. Talvez ainda existam outras formas de proteger minha segurança, mas, por enquanto, já implementei algumas boas medidas. Atualização 2. O advogado da Lauren e do meu cunhado entrou em contato recentemente com uma proposta de acordo. A oferta inclui o pagamento de todos os danos, minha porta dos fundos quebrada, o tempo que perdi lidando com essa bagunça e qualquer outro gasto diretamente relacionado às ações deles. Além disso, eles ofereceriam um pedido de desculpas por escrito e assinariam acordos legais para se manterem afastados de mim, da minha casa e do meu negócio. Em troca, querem que eu aceite reduzir as acusações, o que significaria que ficariam em liberdade condicional em vez de irem para a prisão. Meu advogado acha que não é um mau acordo. Isso me pouparia tempo, estresse e a incerteza de um julgamento completo, já que processos criminais podem levar meses. Porém, ainda estamos negociando os termos. Estou insistindo para que eles também cubram meus honorários advocatícios. Afinal, por que eu deveria gastar dinheiro para me defender? E também quero que a terapia obrigatória seja incluída no acordo. Honestamente, a ideia de que eles saiam ilesos, apenas com um puxão de orelha, não me agrada. Mas pelo menos, a terapia pode forçá-los a encarar de verdade suas ações. Mesmo com essa possibilidade de resolver tudo, a parte emocional da situação não tem sido nada fácil. Carol, minha madrasta, apareceu ontem na minha casa sem avisar. Ela estava chorando, dizendo que se eu não aceitar o acordo, toda essa situação vai arruinar o futuro da Lauren. Respondi que Lauren é uma adulta e não precisa da mãe para defendê-la. Embora, para ser sincera, talvez tivesse sido bom se ela tivesse recebido mais disciplina e bons valores da mãe enquanto crescia. Carol continuou suplicando, dizendo que garantiria que Lauren aprendesse a lição, mas que eu precisava retirar as acusações. E então, algo aconteceu que eu honestamente não esperava. Meu pai finalmente falou. Ele disse para Carol parar de me pressionar e deixar
deixar o processo legal seguir seu curso. Disse que eu tinha todo o direito de me proteger e proteger meu negócio e que Lauren não era nenhuma vítima inocente. Foi a primeira vez que ele realmente me defendeu em toda essa história. Carol saiu batendo a porta, mas eu não me importei nem um pouco. Pela primeira vez, tenho um aliado nessa situação. Pode ter demorado um pouco, mas pelo menos agora ele tomou uma posição. Enquanto isso, a comunidade de joalheiros tem sido simplesmente incrível. Recebi mensagens de artesãos locais e até de pequenos empresários de todo o país que ouviram sobre o que aconteceu. Alguns compartilharam histórias parecidas, sobre parentes que não respeitavam seus negócios ou tentavam se aproveitar do seu sucesso. Uma joalheira com quem já colaborei no passado até se ofereceu para me deixar usar o ateliê dela caso eu precise trabalhar em um local fora da minha casa. Isso me lembra que, apesar de tudo, ainda existem pessoas boas por aí, pessoas que entendem a luta de construir algo do zero. Atualização 3. No que diz respeito à segurança, tenho muitas novidades. Meu novo sistema de segurança foi completamente instalado, e as câmeras adicionais me fazem sentir um pouco mais segura. Espero que isso me proteja enquanto meu negócio continua crescendo. Uma coisa que me surpreendeu foi a quantidade de apoio que recebi dos meus clientes. Eu estava preocupada que todo esse drama pudesse fazer com que eles hesitassem em trabalhar comigo, mas na verdade aconteceu o oposto. Meu cliente da tiara, em especial, tem sido extremamente gentil. Ele tem entrado em contato para ver como estou e tem sido paciente com o tempo extra que precisei, já que tive que adiar o projeto para lidar com tudo isso. No fim das contas, meu negócio é sobre fazer as pessoas felizes, e saber que meus clientes confiam em mim, apesar de tudo, é uma grande motivação para seguir em frente. Dito isso, a ideia de que Lauren e meu cunhado saiam apenas com liberdade condicional não me parece certa. Parece fácil demais, considerando o quão calculadas foram suas ações. Mas meu advogado me lembrou que a alternativa, um julgamento completo, seria longo, emocionalmente desgastante e ainda poderia ter um resultado semelhante. Por mais que eu queira justiça, também quero seguir em frente com minha vida. Não quero passar o próximo ano presa a datas de julgamento e batalhas judiciais, revivendo essa pesadelo repetidamente. Se pudermos chegar a um acordo que seja justo e me proteja no futuro, acho que vou aceitá-lo. No momento, estou tentando me concentrar no que vem a seguir. Meu advogado está finalizando a negociação, e eu sigo firme em exigir a inclusão da terapia e o pagamento dos honorários legais. Se eles querem evitar a prisão, pelo menos que façam a coisa certa financeiramente e mostrem algum esforço para se redimir. Também estou trabalhando para voltar à minha rotina, colocando minha energia em terminar a tiara e os outros projetos que tive que adiar. Agora finalmente posso dizer que as coisas estão se acalmando. Depois de semanas de estresse, idas e vindas com advogados e audiências no tribunal, chegamos a um acordo judicial que, dentro das circunstâncias, é o mais próximo de justiça que eu poderia conseguir. Tanto Lauren quanto meu cunhado se declararam culpados por acusações reduzidas, ele por roubo com invasão e ela por conspiração para cometer roubo. As sentenças incluem 3 anos de liberdade condicional, 200 horas de serviço comunitário cada um, terapia obrigatória, restituição por todos os danos causados, incluindo reparos na minha casa, o tempo de trabalho perdido e meus honorários legais. Além disso, assinaram acordos legais obrigando-os a ficar, no mínimo, a 150 metros de mim, da minha casa e do meu negócio. A audiência de sentença foi intensa e o juiz não pegou leve. Ele deixou claro como as ações deles não só colocaram minha propriedade em risco, mas também ameaçaram o meu sustento. O juiz enfatizou que pequenos empresários como eu já enfrentam desafios enormes e que pessoas que exploram ou sabotam os outros devem enfrentar as consequências. Lauren realmente desmoronou durante sua declaração no tribunal, afirmando que lamentava o que aconteceu e que não tinha percebido a gravidade do que estava fazendo, mas estou encarando isso com cautela. É difícil confiar em alguém que só demonstra arrependimento quando precisa enfrentar as consequências de seus atos. Já o meu cunhado parecia mais derrotado do que arrependido. O juiz mencionou seu papel como cúmplice e como suas decisões não só me colocaram em risco, mas também mancharam sua própria reputação. Espero que com isso tudo esteja finalmente chegando ao fim e que eu possa seguir minha vida longe desses dois. No lado pessoal, as coisas ainda estão um pouco estranhas. Minha madrasta Carole quase não fala mais comigo, o que, para ser honesta, não me incomoda. E quando fala, fica claro que me culpa pelas consequências. Ela tem certeza de que o futuro de Lauren foi arruinado, e nenhum argumento sobre como Lauren destruiu tudo sozinha parece convencê-la. Por isso, é melhor evitar qualquer conversa com ela. Por outro lado, meu pai tem estado mais presente do que eu esperava. Ele passou mais tempo
tempo comigo, e tivemos algumas conversas sobre tudo o que aconteceu. Ele admitiu que deveria ter se posicionado antes e se desculpou por ter ficado em silêncio no início. Ainda assim, tenho sérias dúvidas sobre como será minha relação com ele daqui para frente. Essa experiência me levou a fazer grandes mudanças, tanto pessoais quanto profissionais. Para começar, mudei meu ateliê para um local seguro, separado da minha casa. Foi uma decisão difícil, pois eu adorava ter meu trabalho por perto, mas depois de tudo o que aconteceu, sinto que fiz a escolha certa. Agora, minha casa voltou a ser meu refúgio, e meu ateliê conta com segurança de última geração, incluindo fechaduras reforçadas, câmeras e um sistema de alarme monitorado. Também comecei a trabalhar com um advogado especializado em negócios, garantindo que cada aspecto da minha operação esteja protegido, desde contratos aprimorados com clientes até uma cobertura de seguros mais ampla. Estou fazendo tudo o que posso para me proteger de problemas futuros. Agora, meu negócio não parece mais apenas um pequeno empreendimento, mas algo que está se transformando em algo muito maior. Mesmo assim, as melhorias na minha casa não foram em vão, já que ainda mantenho alguns pequenos projetos de menor valor que consigo fazer de casa. O negócio da joalheria felizmente está prosperando. O cliente cuja tiara quase foi roubada já me encomendou mais 3 peças desde então. Ele também indicou meu trabalho para alguns amigos, o que trouxe uma nova leva de clientes. Agora, minha preocupação é começar a contratar pessoas para me ajudar. Curiosamente, a notícia do roubo cometido pela minha irmã postiça acabou jogando a meu favor. E para quem perguntou sobre o Max, meu cachorro e verdadeiro herói, posso dizer que ele está sendo muito mimado. Agora posso oferecer uma ração de melhor qualidade para ele, e ele me acompanha todos os dias ao ateliê. Na verdade, ele está sempre comigo há um tempo, como uma medida extra de segurança que decidi adotar. Olhando para trás, toda essa situação foi uma das experiências mais estressantes da minha vida, mas também uma que abriu novas portas. Embora eu não recomende essa experiência a ninguém, vejo isso como uma prova que eu precisava superar para prosperar. E agora finalmente tenho minha recompensa. Atualização 4. Senti que precisava compartilhar isso com vocês, porque nem eu consegui acreditar no que aconteceu em questão de segundos. Tive que esperar um pouco para contar, porque precisava entender o quanto a situação iria escalar, mas agora tenho uma atualização completa do que ocorreu. Algumas semanas atrás, eu estava saindo do meu ateliê à noite com Max, quando Lauren e Tom apareceram enquanto eu trancava a porta. Agora sei que eles fizeram isso, ou pelo menos disseram que fizeram para me pedir desculpas. Mas de qualquer forma, eles quebraram a ordem de restrição, que exigia que ficassem a pelo menos 150 metros de distância de mim. Não só isso, eles foram incrivelmente estúpidos ao fazer isso à noite, quando a visibilidade era ruim, e ainda se aproximaram por trás de mim e de Max. Eu só lembro de ouvir um oi, e então tudo virou um caos. Max se assustou, ou talvez tenha reconhecido Tom, e imediatamente avançou para mordê-lo. Ele conseguiu acertá-lo na perna, bem perto de Ben. Vocês podem imaginar. Não sei se ele realmente mordeu uma área sensível, mas ele não largava de jeito nenhum. Enquanto isso, Lauren ficou sem reação, e simplesmente saiu correndo. Eu tentava fazer Max soltá-lo, mas, para ser honesta, não me esforcei muito, porque primeiro queria chamar a polícia, já que não fazia ideia de quais eram as intenções deles. Quando a polícia chegou, Max finalmente soltou seja lá o que estivesse mordendo, mas Tom estava com tanta dor que mal conseguia se mexer. Lauren já tinha fugido, mas a polícia foi atrás dela depois. E quais foram as consequências disso? Tom precisou ir ao hospital para levar alguns pontos. Não sei exatamente onde ele foi atingido, e nem quero saber. Tanto Tom quanto Lauren receberam novas acusações, embora Carole tenha implorado para que eu retirasse os processos, dizendo que eles só estavam tentando se desculpar. Respondi que ainda assim, eles quebraram o acordo que assinaram. E para completar, Tom pediu o divórcio de Lauren, porque ela o abandonou no pior momento. Por sorte, Max não sofreu nenhuma penalidade, já que existem leis que protegem cães que mordem humanos em casos de autodefesa. Na verdade, ele foi premiado em vez de punido. Por mim, é claro, já que naquela noite ele ganhou uma porção dupla de comida. Ou melhor, tripla. Bom, vocês entenderam. Acredito que a intenção deles de se desculpar era real, mas a forma, o local e o jeito como fizeram foi completamente errado. Já decidi que eles terão que responder pelos crimes. Dessa vez, não preciso me preocupar com nada, pois não é um processo civil, e sim acusações criminais contra eles. Ou seja, não há qualquer motivo para eu tentar ajudá-los a reduzir a pena. Afinal, a cláusula dos 150 metros estava ali por um motivo. Atualização 5. Vocês queriam um desfecho para essa história, e aqui está. Não vou escrever muito, apenas um resumo geral. Tom se divorciou de Lauren, mas os dois passaram cerca de 6 meses na prisão. Carole se tornou insuportável durante todo esse tempo, especialmente com meu pai, porque sua filha estava presa. Parece que ninguém se importa muito
muito com Tom. E não, ainda não sei exatamente o que o Max mordeu. Carole reclamava tanto que acabou irritando meu pai a ponto de ele pedir o divórcio também. Ele me disse que era uma tortura viver com Carole se lamentando 24 horas por dia por causa da filha. Para piorar, Carole passou a assistir uma série na Netflix sobre mulheres na prisão, e ficava dizendo o tempo todo: minha pobre filha deve estar passando por isso agora, sendo que Lauren nem sequer foi para uma prisão de segurança máxima, então duvido muito que tenha vivido algo parecido. Esse é, mais ou menos, o resumo da situação. E para finalizar, Max está ótimo e continua indo comigo para o trabalho. Ele vale cada grama da comida que come, que é seu salário.